É impressionante, não sei se já aconteceu com você, quando você está escutando uma música em inglês, por exemplo, e você acha a música muito bonita, só que você não está entendendo nada. E tem gente que canta junto. Ou quando você vai assistir um filme que é em outro idioma, seja ele qual for, e você só consegue entender se tiver subtítulos. É porque, para você entender um outro idioma, é necessário um processo de aprendizado. Ou é costume, você nasceu escutando esse idioma. Então, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos um tempo e os nossos vizinhos americanos, os filhos entendiam muito bem espanhol, porque a babysitter, a babá deles era hispana, e eles cresceram conversando, sendo cuidados pela babá, aprenderam um monte de coisa de espanhol. Ou seja, nunca estudaram, mas a convivência fez eles entenderem muita coisa. Mas tem gente que não tem a oportunidade da convivência e vai para estudar o idioma porque quer começar a entender. E aí quando você começa a tentar entender um idioma, você precisa seguir tantos passos, tem que aprender a ficar mais em silêncio para escutar. Se você não escuta muito, você nunca aprende as palavras. É um esforço mental muito grande, te cansa muito. E principalmente, quando você começa a tentar falar esse idioma, você vai ter que ter coragem. Porque você não sabe se ainda fala bem, você lembra mais ou menos das palavras. Ou seja, não é fácil lidar com outro idioma, entender uma coisa que você ainda não sabe. E se a gente tem essa dificuldade com o idioma, imagina a dificuldade que nós temos de entender a voz de Deus. Agora é o seguinte, quem aqui, se eu colocar alguém falando inglês aqui em cima agora, você não vai entender nada? Levanta a mão. Mas não é porque você não vai entender que outros também não vão entender. Se eu colocar alguém falando inglês aqui, quem vai entender tudo? Poucos, mas sempre tem quem entende. Quando Paulo está andando no caminho de Damasco, uma luz aparece para ele e fala: Paulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que só Paulo viu. As outras pessoas não entenderam, mas não é porque os outros não viram que não aconteceu. Existem coisas que você só consegue ver e escutar se acreditar. É por isso que alguns veem, outros não. Uns escutam, outros não. Uns escutam e entendem pela prática, outros escutam e entendem pela convivência, outros escutam e entendem porque estudaram para isso, se prepararam para isso. De uma coisa eu sei, quanto mais silêncio você faz, mais você consegue perceber o que querem comunicar contigo. Quem fala muito, ou quem está sempre em muita atividade, não consegue perceber as comunicações externas. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, for ter uma DR com a minha esposa, ou seja, vamos discutir nossa relação, tem uma coisa que eu não posso nem sonhar em fazer. Adivinha o que é? Dá uma olhada no celular. Ela está falando, eu fizer assim, ó. Ah, é muito importante a mensagem que recebeu? Porque as pessoas odeiam quando estão falando alguma coisa séria, ver você distraído. Se as pessoas odeiam isso, imagina Deus tentando falar e Deus só fala coisa séria. E você está olhando para o celular. Ou seja, o que eu quero te ensinar nessa noite são as 8 formas em que Deus fala com o ser humano. Tiago, só existem 8. Que isso, Deus é ilimitado. Deus faz do jeito que Ele quiser. Deus faz da forma que Ele quiser. Mas eu quero colocar as formas mais comuns, mais bíblicas, na qual Ele pode falar contigo. E talvez muita coisa ainda não esteja acontecendo na tua vida, você
não sabe nem decidir o que quer do amanhã. Você não sabe fazer escolhas certas, você está confuso, parece que tem tudo, mas está faltando alguma coisa. É porque você está precisando escutar a voz certa, você precisa entender o idioma dos céus, a forma como Deus fala. O problema é que se nós temos dificuldade com o idioma da terra, imagina com o idioma dos céus. Se a gente fica confuso escutando outro idioma, outra língua, imagina ter certeza que é Deus falando com a gente. E uma coisa que eu tenho entendido é que Deus sempre vai falar da forma que você acredita. Por isso que tem várias formas de Deus falar. Porque eu, por exemplo, nunca vi um anjo. Eu tenho 42 anos de crente, sou filho de pastor, eu sou neto de pastor e nunca vi um anjo. Mas não é porque eu nunca vi um anjo que Deus não usa anjos para se comunicar. Porque o anjo Gabriel desceu para falar com Maria e falou: você vai ser bendita entre as nações. Porque Deus mandou um anjo falar com Gideão, outro falar com Josué, mandou um anjo para lutar com Jacó. Ou seja, Deus envia anjos, sim ou não? Sim, Deus tem seus mensageiros angelicais. Sim, uma das formas que Deus fala é enviando anjos. Não é porque nunca aconteceu comigo que não existe. A gente tem uma mania feia de acreditar que Deus só fala do jeito que a gente entende. Como se Deus só falasse inglês, ou só falasse italiano, ou só falasse português. Deus fala o que Ele quiser, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Não dá para limitar Deus. Então Deus precisa encontrar formas diferenciadas para falar de um jeito que caiba na tua inteligência. Porque você é tão limitado que Deus tem que encontrar uma forma que você acredite. É por isso que tem gente, por causa da expansão de consciência, por causa do tamanho da fé, consegue ver anjos e acreditar. E tem outros, se verem um anjo, vai desmaiar. Ou vai achar que está com um problema psiquiátrico e vai se internar. Então Deus fala: não vou nem enlouquecer esse obreiro, vou dar só um sonho para ele, mais fácil. Então, existem 8 formas principais pelo qual Deus se comunica. A primeira, a mais básica, mais segura, é através da sua palavra escrita. E uma coisa você pode saber para filtrar todas as outras que virão a partir de agora: se não está escrito, não é Deus. Deus ama quem derrama sangue inocente? Sim ou não? Ele condena. Então, se você escuta uma voz te falando: mata aquele rapaz ali. Ai, será que é Deus falando comigo? Eu já não gosto dele, às vezes é um sinal. É Deus? Por que não é Deus? Porque a Bíblia já diz que Deus não gosta disso. Deus nunca vai mandar fazer algo que Ele já proibiu. Então você também nunca vai conseguir discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, se não conhecer isso aqui, de capa a capa. Lê revista da Avon e não lê a Bíblia. Agora acabou o negócio de levar a revista para o banheiro. Lembra na época que se levava jornal para o banheiro? Só quem tem mais de 40 lembra dessa. Lembra? Todo banheiro tinha uma cestinha do lado com revista, jornal. Hoje é o celular, né? Tem muita gente jovem aqui falando: gente, que época louca era essa? O cara lia jornal no banheiro. Mas Deus nunca vai falar algo que não tenha base, porque a própria palavra diz que Ele não pode ir contra o que está escrito, Ele não pode ir contra a própria palavra. Então, o caminho mais seguro, o caminho ideal para você interpretar o que é de Deus ou não, se o que você está sentindo é de Deus ou não, se a voz que você escutou é Deus ou não, se o que uma pessoa falou para você é de Deus ou não, é a palavra. Porque a palavra sempre vai ser o filtro, o juiz do que é de Deus e do que não é de Deus. Esses dias eu recebi uma mensagem pelo Instagram dizendo: Tiago, me ajuda a discernir a voz de Deus.
eu estou apaixonada por um homem, não sei se ele é um homem de Deus para mim. Até porque eu teria que largar meu marido e ele largar a esposa dele. Eu falei, Jesus. E é crente. É crente. Aí você entrava no perfil crente. Glória a Deus. Saindo da semana de jejum, muito forte. Se já está escrito que Deus odeia, para que você vai ter dúvida se é de Deus, se Ele já falou que não quer, não gosta, está escrito. Ou porque você quer bater de frente com Deus, ou porque você não conhece a palavra. Então, o primeiro e mais importante modo, forma de escutar a Deus é através da palavra escrita, da Bíblia. Agora, Deus tem várias outras formas de falar. Quer ver uma segunda forma? A primeira é a palavra escrita. A segunda forma talvez já tenha acontecido com você. É o Espírito falando com a nossa consciência. É assim, ó. Você entra no lugar, aí começa a falar assim, nossa, estranho aqui. Aí uma pessoa começa a conversar com você, você fala, ai, tô sentindo um negócio estranho essa pessoa. Aí a pessoa te oferece alguma coisa para beber, e aí você começa a ficar com a consciência pesada, não posso estar aqui, não devia aceitar isso aqui não é um lugar para mim. Ou seja, a sua consciência começa a pesar com alguém, com algum ambiente, com alguma situação. Quem aqui já pesou consciência? Lembre-se que o Espírito Santo de Deus, ele comunica direta com a nossa consciência. Uma das formas mais normais, mais comuns de Deus falar é através do Espírito Santo tocando a nossa consciência. Deus fala com as crianças desde que elas são ainda bem pequenininhas. Elas ainda não fizeram a escola de bons modos, mas quando elas mentem, elas dizem para a mãe que não mentiram. Quando bate no irmão, ela diz que não fez nada, porque a consciência dela pesou. Deus fala conosco desde que estávamos no ventre da nossa mãe. E se você fizer um silêncio total, a tua mente talvez não reconheça por falta de prática, mas o teu espírito sabe que é o Espírito Santo. A tua consciência começa a perceber que tem algo errado, porque Deus fala muito através da nossa própria consciência. Você entrou num ambiente e sentiu que tem algo errado, você está conversando com uma pessoa, está se sentindo desconfortável, cuidado. É um alerta divino que pode realmente ter algo errado. A nossa consciência, ela nos orienta, ela nos reprova, ela nos avisa que tem algo errado. Não deveria estar aqui. Eu não posso fazer isso. A nossa própria consciência começa a falar com a gente, ou seja, o Espírito Santo vai através da nossa consciência falando, sai daí. Você sente como se fosse a tua própria mente te dando comando, mas a palavra diz que é o Espírito dando ordem à tua consciência. Então nunca duvide desses sentimentos, dessa orientação de consciência que você recebe. Não arrisca. Já aconteceu várias vezes eu estar entrando no carro e do nada ter um sentimento de não sair de casa. Eu falei, gente, eu saio de casa todo dia de carro. Hoje do nada eu tive esse sentimento de não sair, desliguei o carro, entrei em casa e fiquei em casa, cancelei meu compromisso. Não aconteceu nada, você fica esperando, né? Vamos ver se vai acontecer um acidente na rua. Aí vai que foi o livramento divino. A gente já está esperando o pior, a gente acha que... Eu não sei o que foi. Não aconteceu nada para eu falar, viu, se eu tivesse saído, ia ter um acidente. Eu não sei qual foi o livramento, eu não sei por que Deus fez isso, mas como não é normal eu ter esse tipo de pensamento, como não é normal minha consciência pesar porque eu vou dirigir um carro, eu preferi seguir o que eu estava sentindo. Deus fala através da sua consciência. Essa é a segunda forma que Deus usa.
Agora tem uma terceira coisa que você não gosta muito, mas Deus adora usar essa forma para se comunicar. As dificuldades. Ele gosta. Sabe por que ele gosta? Porque é a forma que você entende. Deixa eu te falar uma coisa. Eu morei nos Estados Unidos. Quer ver o brasileiro que nunca conseguiu falar um yes na vida, falar inglês rapidinho? Ele só recebeu o salário se conseguir entender o que estão falando. Ele começa a trabalhar num lugar, todo mundo está falando inglês, e ele fala assim, cara, se eu não entender e não trabalhar, eu não recebo meu salário. Em um mês o cara já está se comunicando, em 2 meses ele está bom, em 3 meses o cara está, hello, good morning, já está se comunicando, já está... Por quê? Porque quando você está em dificuldade, a tua mente se esforça muito mais para aprender o que precisa ser aprendido. Aí você adora ficar no conforto, mas ninguém aprende no conforto. Ninguém aprende no conforto. Impossível. Então um dos grandes desafios que você vai ter na vida é prosperar na vida sem ficar na zona de conforto. Porque não importa quanto dinheiro você tenha, se você quiser estar magro, magra, com saúde, se quiser estar no shape, vai ter que pagar academia. Não vai dar para pagar. O pessoal vai falar, dá uma treinada para mim lá. Você mesmo vai ter que levantar o peso. Tem coisa que só você vai poder fazer. Sim ou não? Você pode ter o dinheiro que for, pode ter o diploma que for. Se quiser ser pai e mãe, você que vai ter que cuidar dos seus filhos. Você que vai ter que botar para dormir, falar que ama você. Você pode pagar a babá mais doce do mundo, que ela não vai substituir o que só você pode fazer. Então Deus, sabendo que nós ficamos mais propensos a entendê-lo nas dificuldades, Ele permite dificuldades. Por exemplo, Paulo estava meio contrariado por causa de uma... Ele estava preso, foi colocado num barco, e ele estava meio contrariado com essa viagem. O que eu estou fazendo aqui? Eu fiz tudo certo. Eu sirvo ao Senhor, não estou em pecado, porque crente quando dá algo errado na vida, fala assim, deixa eu rever meus pecados, será que estou com algum pecado, Deus está me castigando? A gente adora ver o Deus como um Deus castigador. Apesar de ser misericordioso, mas também ser um fogo consumidor com quem brinca com o seu nome. E Paulo estava contrariado naquele navio, do nada, vem uma tempestade e começa a destruir o navio. Você imagina, você já está sofrendo, você está preso injustamente por amor ao nome de Jesus, e agora vem um naufrágio. Paulo falou, você está brincando, Jesus? Eu estou fazendo tudo certo, está ruim, ainda vai piorar? Sabe o que Jesus fala para ele? Paulo, esse naufrágio não vai matar ninguém. É o contrário, é para que todos eles conheçam o meu nome. Todo mundo naufraga, o barco é despedaçado. Todos chegaram vivos em um lugar chamado Ilha de Malta. Paulo então prega para esses homens sobreviverem, e a Bíblia diz que eles se convertem, todos. Aí Paulo entendeu, essas pessoas precisaram, não era Paulo que tinha que sofrer o naufrágio, eram as pessoas. Porque se elas não tivessem naufragado, elas não estariam com o coração pronto para escutar a mensagem do apóstolo Paulo. E eles param numa ilha chamada Malta, que os habitantes dessa ilha também não conheciam a Deus. E ficam olhando de longe, olha lá, caramba, sobreviveram ao naufrágio e fizeram uma fogueira para se esquentar. O apóstolo Paulo chega perto da fogueira para se esquentar, vem uma víbora, sai do fogo e morde a mão do Paulo. Um morador da ilha de Malta falou, isso aí tem demônio, não é possível. Sobreviveu ao naufrágio para a cobra matar agora. Imagina a mente de Paulo, peraí, eu estou preso injustamente pelo nome de Jesus, aí sofri um naufrágio, aí Deus falou que tinha um propósito, tá bom, todo mundo se converteu. Agora, que propósito pode ter minha vida piorar ainda mais e eu estar com mordido de cobra agora? A Bíblia diz que passa um tempo, Paulo não morre. Os habitantes da ilha começam a falar, ele é um tipo de Deus, porque nem o naufrágio e nem o veneno de uma serpente conseguiu derrubá-lo. E a Bíblia diz que Paulo prega e todos os moradores de Malta se convertem. Quem precisava daquela mordida de cobra não era Paulo. Era o povo que precisava passar por esse espanto para receber a palavra de Paulo e acreditar. Às vezes Deus te coloca numa dificuldade, não é nem por causa de você, é por causa da tua família que precisa ver você sobrevivendo a isso, para acreditar no Deus que você está acreditando.
As dificuldades deixam o nosso coração no ponto preferido de Deus para Ele falar com a gente. Coração quebrantado e humilde. Quer conhecer uma pessoa quebrantada e humilde como Deus gosta? É só encontrar uma pessoa na dificuldade. Que aí rapidinho o orgulho vai embora, o ego baixa. A pessoa, meu Deus, não aguento mais sofrer. O que eu tenho que fazer? É assim que Deus gosta. A Bíblia diz que um coração quebrantado, ele não consegue resistir. Deus não resiste um coração quebrantado. Então as dificuldades não é para te humilhar. Não são para te humilhar. As dificuldades não são para te reduzir. As dificuldades são para te deixar sensível à comunicação divina. Se você está em dificuldade hoje, Ele quer falar contigo. Pela palavra eu te garanto, se você está em dificuldade hoje, Ele quer falar contigo. Deus usa as dificuldades para isso. Quantas vezes eu aprendi apanhando? Queria eu aprender lendo a Bíblia, mas como eu não lia, Deus mandou as dificuldades para eu aprender apanhando o que dava para aprender lendo. Quem está entendendo? Você decide como você quer aprender, como você quer escutar a voz de Deus. Deus pode falar contigo de uma forma que Ele também nunca falou comigo. De voz audível. Se a pessoa escutar a voz de Deus, eu não estou falando ter impressão da voz de Deus ou ter um sonho, não. Eu estou falando audivelmente escutar a voz de Deus. Isso é uma das coisas que eu peço a Deus. Eu queria escutar a tua voz pelo menos uma vez antes de morrer. Escutar a voz mesmo. Eu escuto Deus sempre, mas estou falando a voz, o timbre da voz. Escutar como Ele fala. Nunca aconteceu comigo, mas na Bíblia, várias pessoas escutaram. Em Êxodo 3, abra comigo, Êxodo capítulo 2, versículo 23. 2:23 de Êxodo. E aconteceu depois de muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Eles clamaram e o clamor do povo subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o gemido do povo. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus, ou seja, colocou atenção para a condição do povo. Próximo versículo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. É impressionante que toda vez que Deus vai usar ou falar com alguém, essa pessoa está trabalhando. Eu não estou falando empregado, trabalhando. Às vezes você pode estar desempregado, você só não pode estar parado. Toda vez, Deus chamou Davi, ele estava apacentando as ovelhas. Deus chamou Gideão, ele estava malhando o trigo. Toda pessoa que Deus chama está fazendo alguma coisa. Não fica parado achando, Deus, se Deus quiser, Ele que desça do trono, bata na porta da minha casa. Moisés estava apacentando as ovelhas, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho até o deserto. Chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor. Essa passagem que eu vou ler agora vai matar várias formas. Vai matar no sentido de, vai lhe ensinar, uma expressão bem carioca, vai lhe ensinar várias formas que Deus fala numa passagem só. Vai matar a questão, isso que eu quis dizer. Vai matar várias questões. Olha isso. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ou seja, um arbusto, uma árvore, uma pequena árvore, pegando fogo, mas as folhas continuavam verdes. Então aqui a gente tem duas formas que Deus fala. Um mensageiro angelical, um anjo aparece. A outra forma que Deus fala é através de sinais e prodígios. Tem gente que só acredita vendo. É um nível baixo de fé, mas infelizmente tem gente assim, que só acredita vendo. Tomé, é Jesus mesmo? Então deixa eu tocar na mão para ver se está o buraco aqui mesmo. É Jesus, agora eu acredito. Como Deus sabe, Ele é misericordioso, que tem gente que só acredita vendo, Ele tem que mandar sinais e prodígios para a pessoa estremecer. Jesus andou 33 anos na terra, os últimos 3 anos da sua vida, Ele fez muitos sinais e prodígios, senão a maioria das pessoas nem sequer sentariam para escutar a palavra que Ele estava pregando.
Então, sinais e prodígios, saiba disso. Deus, quando manda sinais e prodígios, é que Ele quer pegar os mais fracos na fé. Porque quem crê em Deus não precisa ver nada para acreditar. E a Bíblia diz, bem-aventurados que não viram, porém creram. Bem-aventurados, ou seja, felizes e abençoados. Os que não precisaram ver para acreditar. Mas uma das formas que Deus fala é através de sinais e prodígios. Apareceu o anjo do Senhor no meio da chama, no meio da sarça, que ardia, mas não consumia, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus no meio da sarça e disse, Moisés! Quem falou com Moisés? Deus. Então aqui já é a terceira forma que Deus fala. Primeiro um anjo, segundo sinais e prodígios, terceiro a voz audível. A mesma voz que Paulo escutou quando estava preso em Jerusalém, e o próprio Jesus fica do lado dele e fala, Paulo, ele, oi? Assim como você pregou em Jerusalém, importa que você pregue em Roma. Voz audível de Deus. Assim como Adão estava no Éden, Deus falava, Adão, como é que foi o dia? Ele falava, Senhor, hoje eu dei nome para os animais. Hoje eu entendi como é que os peixes conseguem nadar nos rios. Eles conversavam, voz audível de Deus. Essa é a forma mais profunda de escutar a Deus. Mas precisa de um nível de fé, porque Deus fala de um jeito que você entende e acredita. Grave isso. Deus só se comunica da forma que você entende e acredita. Então hoje eu tenho orado para Deus e falar, Deus, eu acredito na voz audível de Deus. Fala comigo. E disse Deus, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está agora é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés então encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor, eu vi atentamente a aflição do meu povo que está lá no Egito, e tendo ouvido este clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar o meu povo da mão dos egípcios e fazê-lo sair daquela terra para uma terra que mana leite e mel, uma terra larga e boa. Versículo 10, então agora me siga, pois eu vou te enviar até Faraó, para que você tire o meu povo do meio do Egito. Ou seja, um povo clama, Deus escuta, olha para outra terra, outro país, Midian, e fala, é aquele ali que eu vou usar. Mas para ele acreditar que sou eu, vou ter que falar de 3 formas de uma vez. Voz audível, sinais e prodígios e anjo. E quando Deus fala, não é só para te consolar, não é só para resolver um problema. Quando Deus fala é para te dar uma missão, meu filho. Falou, Moisés, muito bom que você está trabalhando, muito bom esse teu coração bom, você está me escutando, é porque você acredita. Mas é o seguinte, acabou o tempo de apacentar rebanho, chegou o tempo de livrar um povo. Eu vou te enviar para falar com o rei do Egito. Eu vou tocar no coração dele, você só entrega a mensagem, porque a gente não sei por que acha que é o que a gente vai falar que vai fazer efeito. Não, não, não. É o que Deus vai colocar na mente da pessoa que vai fazer efeito. A gente só tem que cumprir a missão de falar. A Bíblia diz que quem convence do pecado do juízo, do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Quando você tenta convencer uma pessoa que ela está errada, você está fazendo a função do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, para de tentar funcionar no trabalho dos outros, não vai dar certo. A função de convencer é do Espírito Santo, a tua função é falar. Então Deus fala através da sua palavra, o que não está na palavra não funciona. Deus fala através da nossa consciência, Deus fala através das dificuldades, Deus fala através de voz audível, Deus fala através de anjos, Deus fala através de sinais e prodígios. Mais 2 coisas, porque eu quero te ensinar hoje 8 formas em que Deus costuma falar contigo. Essas 2 formas que faltam, de Gênesis e Apocalipse, elas aparecem o tempo todo. Uma, muito comum, é através de sonhos e visões. Meu pai, por exemplo, o homem que me educou na fé e até hoje um protetor espiritual na minha vida,
Deus fala com ele através de sonhos. Meu pai também não escuta a voz de Deus, não vê anjo, não vê sarça queimando, mas quando meu pai sonha, é Deus falando com ele. Então às vezes ele me liga e fala, Tiago, nós precisamos conversar amanhã. Eu já sei que Deus deu algum sonho para ele. Fala, Tiago, eu tive um sonho. E aí começa. E é só sonho ruim, é só sempre assim, alguém morrendo, alguém caindo. Gente, não tem uma coisa boa, tipo, né, um baú de ouro sendo achado. É só... Mas a verdade é que a tua sensibilidade espiritual, ela é aproveitada por Deus para Ele revelar algumas coisas através de sonhos e visões. Eu já tive algumas visões. Eu nunca escutei a voz de Deus audível, mas, por exemplo, eu já tive muitas visões. E geralmente Deus me dá essas visões ou num ambiente extremamente espiritual, ou quando eu estou quase dormindo ou quase acordando. É sempre nesses três momentos. Eu, não estou falando que isso é regra, que isso é doutrina. Estou falando eu, Tiago, Deus, no meu nível de fé, no meu pouco conhecimento, são essas três formas que Deus me dá visões. E geralmente quando Deus me dá visão, a primeira coisa que eu faço é anotar o que eu vi. Por quê? Primeiro que eu tenho déficit de atenção, se eu não anotar eu vou esquecer. E segundo, que tudo que é importante você anota. Eu duvido você estar diante do teu chefe, ele está falando e você está olhando para a cara dele assim. Na última reunião que eu tive com a minha equipe, eu olhei para ele, estava falando, olhei para ele e falei assim, não tem ninguém anotando não? O que eu estou falando então não é importante? Porque na minha cabeça não entra, eu dar tanta informação, duvido que a tua mente está registrando tudo. Se você não anotou é porque você não está levando em consideração o que eu estou falando. Imagina Deus falando e você não anotar. Tem alguma coisa errada. Deus não joga a conversa fora. Se Ele falou, vai acontecer, tem que anotar. Então quando eu tenho uma visão dessa, eu já pego e anoto no celular, falo alguma coisa. Pronto. Hoje eu estava deitado no médico, estava agora na parte da tarde no médico. E aí, o rapaz que trabalha comigo, estava comigo, eu falei, pega meu celular. Ele falou, o que foi? Eu falei, Deus está falando comigo. Ele falou, aqui no médico? Eu falei, me dá o meu celular. E comecei a anotar o que Deus estava falando comigo. Nós precisamos ser sensíveis. E o nível da nossa sensibilidade vai determinar a forma, uma das 8, ou de qualquer forma que Deus quiser, porque eu não estou limitando em 8. Deus fala do jeito que Ele quiser, como Ele quiser. Para ter uma ideia, Deus nunca usou meu cachorrinho para falar comigo, mas usou a mula de Balaão para falar com ele. Se Deus quiser usar um bicho, Ele usa o que Ele quiser. Não dá para categorizar Deus, para limitar Deus, mas as 8 formas mais comuns bíblicas eu estou te ensinando hoje. Fique atento com isso. Sonhos e visões, muito comum. Quem aqui Deus dá sonhos? E você sabe que é Deus falando contigo. E por último, Deus usa pessoas, profetas. Homens e mulheres que têm uma sensibilidade diferenciada para escutar a Deus e ser a boca de Deus naquele momento para a sua vida. Muitas coisas que aconteceram na minha vida foi debaixo de uma palavra profética, ou seja, um ser humano como eu foi usado por Deus para me orientar no futuro. E falou, Tiago, prepare-se, você vai escrever livros. Quando eu recebi essa palavra, sabe o que eu fiz? Acreditei, comecei a estudar para como escrever um livro. Hoje você entra aí no Google, digita autores mais lidos do Brasil, vai estar lá, Tiago Brunet. Sabe há quanto tempo? 7 anos atrás. Há 7 anos atrás eu não tinha livro. Mas Deus usou uma pessoa e falou, se prepara que teus livros estarão nos aeroportos do Brasil e do mundo. Hoje eu sou lido em 18 países. Porque eu acreditei na palavra divina através de uma pessoa. Deus fala contigo da forma que você acredita ou da forma que você está preparado para ouvir. De uma coisa eu sei, não é Deus que não está falando, é você que não está escutando. Porque Deus não para de falar. Deus não está mudo. Você que ainda não está no ponto para escutá-lo. Essa mensagem é para que você não só discirna as formas que Deus fala, mas comece a fazer o que é preciso ser feito para você começar a entender o idioma dos céus. Assim como você vai tentar aprender um idioma, você faz o que tem que ser feito, você paga curso, você lê livro, fica escutando música em inglês, vê série em inglês, faz de tudo para entender. Por que você não faz o mesmo esforço para entender a voz de Deus? Começa a orar falando, Deus, me dá sonhos. Porque sonhos para mim é mais fácil. Deus, não, eu estou aumentando minha fé, eu quero escutar a tua voz audível. Eu quero ver um anjo. Tem gente que consegue ver anjo. Eu conheci pessoas que viram anjo. Eu nunca vi. Talvez porque essa não seja a forma
em que eu vá entender. Talvez eu vá desmaiar. Eu não sei se eu já contei para vocês, diante de Deus, o que eu vou contar aqui. Uma vez eu e um pastor amigo meu, resolvemos passar uma noite de oração. Aí estava passando umas complicações. Eu tenho muitos amigos de oração. Tipo, como um está passando problema, a gente se reúne para orar. E a gente começou a orar de madrugada. E começa. Quando deu umas 2 da manhã a gente orando, começou uma presença de Deus muito forte no quarto. E aí fala de língua aqui, fala de língua dali, e não sei o que, Espírito Santo e tal. E começou um poder tão grande que eu falei para ele assim: irmão, vamos diminuir a oração? Aí ele falou assim: por quê? Eu falei: cara, eu estou tendo uma impressão, eu acho que tem um anjo aqui. Eu não estava vendo, eu estava sentindo. Ele falou: então vamos continuar. Eu falei: não vou desmaiar se o cara aparecer aqui. Imagina, apareceu um anjo, eu vou desmaiar. Eu comecei a ficar com medo. Aí eu entendi, tem coisas que você não está preparado para ver mesmo, vai desmaiar, poxa. Aí Deus, vou dar um soninho para ele, que eu falo através de sonho, é mais fácil para ele entender. Então cada um tem uma forma preferida ou em que você está mais sensível para escutar a voz de Deus. Deus fala muito comigo através de visões, Deus fala comigo através de profetas, Deus fala comigo através de sinais. Deus me dá muitos sinais. Eu casei com a minha esposa por causa de 3 sinais que Deus me deu. Eu sei que você precisa estar sensível às formas que Deus fala com você, porque Ele quer falar hoje contigo. Você é quem não está escutando ou não está entendendo. Você talvez não tenha desligado o celular, por isso Deus também está olhando e fala assim: vou esperar você parar de ficar distraído para eu continuar falando. Talvez você programa na sua agenda tanto tempo, o tempo para ver Netflix, tempo para ir no cinema, tempo para isso, mas você não bota na sua agenda 1 hora parado escutando a voz de Deus. Porque você talvez ache que é perda de tempo, botar um louvor, ficar 1 hora sentado na tua cama até Deus falar. Fala comigo, Senhor. Tiago, é que eu não sinto nada, mas não é para sentir não. É para fazer. Você só vai começar a sentir quando Deus perceber que você está pronta para receber o que Ele tem para te entregar. Você não sente que tem que trabalhar e ainda assim vai? Não estou sentindo que eu tenho que trabalhar hoje. Não tem isso, tem que ir. Não recebe, filha. Agora Deus, você quer? Não estou sentindo, Deus. Não sei se eu continuo orando. O que está acontecendo? Eu não sei se Deus vai usar a própria palavra, se Deus vai ter que mandar um anjo na tua causa, se Deus vai te dar um sonho, uma visão, não sei se Deus vai te dar um sinal ou prodígio, eu não sei se Ele vai falar audivelmente contigo, como falou com o apóstolo Paulo, como falou com Moisés. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai falar com você e você vai entender o que Ele está falando. Você vai entender o que Deus está falando. Fica de pé. Eu quero te dar uma palavra nessa noite. Se você entender o que Deus quer te falar, a tua vida muda para sempre. Se você entender o que Deus quer te mostrar, você nunca mais vai ter confusão mental e vai ficar perdida sem saber para onde ir ou o que fazer. Se você entender o que Deus quer falar contigo, se você entender a comunicação dos céus, você vai estar, seja num naufrágio ou mordido por uma serpente, ainda assim não vai estar reclamando, vai estar entendendo o próximo passo. Só quando a gente escuta a voz de Deus, a gente consegue dar graça em todos os momentos. A Bíblia diz que a gente tem que dar graças em tudo dai. Mas é difícil, sabe por que é difícil? Porque você não escutou a voz de Deus. Porque senão Deus falaria: calma, filho, você não vai morrer nesse naufrágio. É para que todo mundo se converta. Você fala: poxa, por que não falou antes? Eu estou aqui desesperado. Claro, você não escuta a voz de Deus, você está vendo só as dificuldades. Deus só envia dificuldades para quem não está disposto a escutá-lo de outra forma. Eu prefiro escutar a Deus através de outras formas. Eu vou repetir. Paulo tinha intimidade suficiente com Deus para escutá-lo de outras formas. A dificuldade que Paulo passou não foi para ele escutar Deus, foi para as pessoas que estavam com Paulo escutar a Deus através dele, que era profeta na vida dessas pessoas. E eu quero declarar que seus ouvidos espirituais estarão abertos para escutar a voz de Deus. O seu coração estará sensível para entender o que Deus quer te falar. Ele vai te revelar coisas que ainda estão ocultas. Ele vai te mostrar o que você não consegue ver com teus olhos.
Ele vai fazer você ouvir coisas que teus ouvidos não conseguem escutar ainda. Ele vai te proteger do laço do passarinheiro, das armadilhas espirituais. Deus vai falar contigo através de sonho, visão, vai enviar profeta, vai colocar sentimentos no teu coração, o Espírito Santo vai tocar na tua consciência. Ele vai dar um jeito, mas Ele vai falar com você. E eu declaro que a partir de hoje começa um novo momento na tua vida espiritual, onde a voz de Deus será entendida e obedecida na tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus, e quem crê, aplauda o Senhor com toda a força. Deus abençoe, paz e prosperidade.